Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna A Tarde Memória para canais do Grupo A Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo A Tarde. A gente está aqui no Projeto REC, na seção Arena à Tarde, e aqui nessa seção a gente faz alguns comentários sobre a interação nos conteúdos aí dos vários canais do Grupo A Tarde. Então eu vou começar aqui fazendo um comentário, na verdade destacando um trecho do artigo de onde veio a força eleitoral de Jerônimo. A gente está aí em meio ao segundo turno da eleição para a escolha do novo governador da Bahia. Esse artigo é assinado pelo professor Cláudio André de Souza. Ele é professor adjunto de Ciência Política da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e um dos organizadores do Dicionário das Eleições. Aqui uma saudação para o pessoal da Unilab, do Campus Malês, que fica aqui em São Francisco do Conde, essa universidade linda na sua proposta de interagir, e fazer uma ponte aí, no caso, Brasil e países da África Negra. Então, no artigo aqui, o professor Cláudio André de Souza, ele diz o seguinte em um dos trechos: 3 fatores foram decisivos para Jerônimo Rodrigues, PT, no primeiro turno. A boa avaliação do governo Rui Costa, o apoio de uma grande quantidade de prefeitos, o que garantiu a sua vitória em 351 municípios e, por fim, a força de Lula nas urnas em um alinhamento nacional. Em que pese o fato de somente a Atlas Intel ter detectado com mais precisão a virada de Jerônimo, todos estes 3 fatores acima foram determinantes para o distanciamento do petista em relação ao seu adversário, chegando a 49,45%, faltando pouquíssimos votos para ganhar no primeiro turno. E aí um candidato que vinha em desvantagem, que chegou a partir, segundo os levantamentos, e aí a Atlas Intel praticamente cravou, durante todo o processo, a arrancada, ele partiu de um dígito, tanto a arrancada como a virada, e ele quase leva em primeiro turno, em primeiro turno. Milésimos ali, muito literalmente. Pouco, muito pouco. Então, assim, para a gente já começar a ver que essas questões dessas eleições baianas, elas não são fatores de última hora, não. Isso aí a gente, quem entende de ciência política vai vendo aí que é um fenômeno recorrente. E a força, mostrando a força do partido que tem. Sim. E também a Bahia. A Bahia é um território muito complexo. Exatamente. Vai além de Salvador. Então, é um território muito complexo. E aí, Priscila, você tem novidades aí do campo das mídias digitais, né? Uma das postagens que o A Tarde fez, no Instagram, falava sobre a Elizabeth Olsen, que ela interpreta na Marvel a Feiticeira Escarlate. Sim. E aí, ela em uma entrevista, nos Estados Unidos, ela comentou que é muito difícil fazer a gravação desses filmes. E levantou mais uma vez a questão desse novo cinema. Um dos comentários, inclusive... É porque eu lembro que para a gente deixar mais nítido, Sim. É porque eles têm que interpretar, muitas vezes, olhando para uma tela. E são cenas de making-off, às vezes, incríveis, Quando a gente vê, a gente fala, nossa, foi assim que foi gravado esse filme. Avatar é um dos que você fica assim, impressionada do jeito que Avatar foi gravado. Aquela floresta inteira não existe, a maquiagem, eles não usam maquiagem alguma, são pontinhos no rosto. Só que isso exige, de certa forma, muito da atuação das pessoas. Uma atuação, como é que você vai conseguir exprimir uma emoção de ódio, de susto, com alguém com umas pintinhas verdes na cara e umas grades? É difícil. É porque tudo é feito depois, e na edição, com computação gráfica e tal. Então, exatamente. Aí está demandando novas habilidades de atores e atrizes, nesse caso. E até escolhas. Por exemplo, o Beto Montac, ele comentou lá nessa postagem, falou o seguinte: cinema atual é isso aí, em boa parte das produções, faz parte do profissional, do novo profissional. Um que comentou, que até ganhou um destaque por ter falado isso, é o Ian McKellen, que interpreta o Magneto, que ele falou quanto foi difícil filmar o Hobbit. Em Senhor dos Anéis, ele falou, em Senhor dos Anéis eu não lembrava de tanta coisa verde, de tanto fundo que não existia. Em O Hobbit foi muito difícil para ele, porque ele questionava justamente isso. Ele estudou e trabalhou tanto como ator para isso, para gravar numa tela verde, sem estar os atores lá, os personagens lá. Mas agora vai ser isso aí, Daqui pra frente, Games of Thrones, por exemplo, aquelas cenas maravilhosas. Sim. Com o dragão, na verdade não tinha, não Depois que os dragões são acrescentados e tal.
Então, gente, é isso, né? Sim. Fiquem aí, comentem, participem, porque a gente dá destaque aqui no REC. Né? A gente ainda debate os comentários, tá vendo? Comentem bastante.